O capítulo 20 de 1 Samuel nos conduz a um dos momentos mais delicados e humanos da história bíblica. Davi já não vive apenas sob rumores, ele carrega a convicção dolorosa de que Saul decidiu tirar-lhe a vida. O peso maior, porém, não é apenas a ameaça em si, mas o fato de não ser plenamente acreditado por Jonatas. Há uma ferida silenciosa quando a verdade é vista como exagero, não porque seja falsa, mas porque é inconveniente demais para quem ainda tenta preservar uma imagem ou um afeto. Davi sente o perigo, mas também sente a solidão de quem enxerga algo que o outro ainda não consegue admitir. A narrativa nos lembra que nem toda a autoridade está emocionalmente preparada para ouvir a verdade, e que, muitas vezes, insistir em explicar não produz clareza, mas aumenta o risco. À medida que o diálogo avança, algo precioso se revela. Jonatas é colocado diante de um conflito profundo: a lealdade ao pai e a fidelidade ao agir de Deus. Ele ama Saul, mas percebe que o Senhor está com Davi. Nesse ponto, nasce uma das alianças mais puras das Escrituras, não construída sobre interesses, mas sobre discernimento espiritual. Jonatas escolhe honrar o propósito de Deus, mesmo sabendo que isso lhe custará caro. Essa decisão revela que alianças verdadeiras não se sustentam apenas em laços de sangue ou afeto, mas na coragem de permanecer do lado da verdade quando ela se torna custosa. O banquete expõe o que já estava oculto no coração de Saul. Tomado pelo medo de perder o trono, ele explode em fúria, humilha o próprio filho, fere com palavras e tenta matar com a lança. O texto mostra como a insegurança não tratada corrói a capacidade de amar corretamente. O medo, que não é governado, acaba governando. E quem vive assim, machuca justamente aqueles que mais amam. Saul não reage por zelo espiritual, mas por pânico de perder o controle. A violência emocional torna-se normal quando o coração já não descansa em Deus. Diante desse cenário, o plano das flechas surge não apenas como uma estratégia, mas como um ato de sabedoria emocional e espiritual. Há verdades que não podem ser ditas em voz alta sem gerar morte. O discernimento ensina não apenas o que falar, mas como e quando falar. O silêncio, nesse contexto, não é covardia, é proteção. A espiritualidade madura aprende que nem toda explicação glorifica a Deus e que, às vezes, o silêncio preserva aquilo que as palavras destruiriam. Quando chega o momento do adeus, o texto não economiza lágrimas. O choro entre Davi e Jonatas não é sinal de fraqueza, mas de humanidade. Separar-se não era falta de amor, era obediência ao propósito e à sobrevivência do chamado. Há despedidas que salvam destinos e afastamentos que não significam rejeição, mas cuidado divino. Deus, muitas vezes, protege aquilo que ele ainda vai cumprir por meio de separações dolorosas, porém necessárias. Mesmo seguindo caminhos diferentes, a lealdade não se rompe. Jonatas não pode ir com Davi, mas permanece fiel em coração e em aliança. Ele abençoa o futuro do amigo, mesmo sabendo que isso custará o seu próprio trono. Essa é a essência da maturidade espiritual: amar sem precisar possuir, permanecer fiel mesmo à distância e desejar o bem do outro sem exigir retorno. Lealdade verdadeira não depende de proximidade, mas de integridade. Por fim, o texto revela que Davi não sobrevive apenas por habilidade ou estratégia, mas porque Deus o preserva por meio de relações sensíveis ao Espírito. Antes de livramentos espetaculares, o Senhor usa pessoas fiéis, alianças silenciosas e corações discernidos. Relacionamentos alinhados ao Espírito tornam-se instrumentos discretos da proteção divina. Deus guarda seus servos por meio de gente que ouve sua voz e escolhe obedecer, mesmo quando isso custa caro. Oremos. Senhor, dá-me discernimento para amar sem me destruir, para ser leal sem negociar a verdade e para obedecer mesmo quando isso dói. Cura em mim o medo que gera controle e ensina-me a confiar nos teus caminhos, mesmo quando envolvem despedidas. Preserva meu coração limpo, minhas alianças saudáveis e meu propósito intacto. Em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, por favor se inscreva, comente e compartilhe para mais pessoas. Deus te abençoe e até a próxima oportunidade.